Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da modelagem de um macacão de moletom. Vou colocar aqui algumas imagens de referência que eu estou utilizando para fazer essa peça. O corpinho superior desse macacão vocês escolheram por enquete lá no meu Instagram. Então se você ainda não me acompanha pelo Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para você correr lá me seguir, porque é por lá que eu sempre coloco enquetes para vocês escolherem os próximos vídeos aqui do canal. O tecido que eu vou utilizar nessa peça vai ser um moletinho. E esse moletinho é lá da 104 Tecidos, eu tenho um cupom de desconto para vocês têm 5% de desconto, é só usar o meu cupom Ingrid104, vou deixar anotadinho aqui embaixo e o link da loja também, porque eles entregam para o Brasil todo. E esse moletinho, ele é um moletinho bem leve e ele tem também elastano, que vai facilitar para eu fazer a parte de punho, que vai ter um punho na manga e também um punho na calça. A metragem eu passo bem certinho para vocês no próximo vídeo, que será o passo a passo da costura. Para fazer a interpretação desse modelo, você precisa ter em mãos o molde base da blusa sem pence e também o molde base da calça sem pence. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essas bases. Você também encontra esses moldes prontos na minha loja de moldes, onde eu vendo desde moldes bases, mas também moldes prontos de modelos específicos, prontos para cortar e costurar. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Agora bora conferir o passo a passo. Vou explicar aqui pra vocês, basicamente, toda a interpretação que eu fiz no molde da frente. O primeiro passo, antes de iniciar qualquer modelagem, é analisar qual molde base você vai trabalhar. Então, no meu caso, vou trabalhar com o molde base da blusa sem pence. Retracei aqui até a altura de cintura, eu tenho um pique aqui, então dobrei bem certinho. E copiei o molde da frente, em azul. A gente tem a mesma base. E aqui eu fiz o mesmo processo. Peguei o tamanho 38 para trabalhar essa peça. Então esse macacão ele já vai ser um tamanho P da minha loja de moldes. Então em azul é a minha base, em vermelho é toda a interpretação que eu já trabalhei nesse modelo. Aqui no ombro eu abri 1 centímetro. Aqui eu tenho o centro-frente. Eu defini, em média, a altura que eu queria que passasse esse meu decote transpassado, como na imagem, sabe? Pra ficar um decote profundo, assim como eu gosto, tá? Que é um decote basicamente V. E aí eu peguei a altura de 24 centímetros, fiz a marcação no centro-frente. Aqui no comprimento, a partir da linha de cintura, eu aumentei 2 centímetros. Aqui do centro-frente, eu joguei pra cá 14 centímetros. Por quê? Aqui eu já tenho uma medida total de cintura bem ampla, porque quando eu aplicar o meu elástico, ele vai reduzir. Então aqui eu tô jogando 14 centímetros, porém depois com o elástico pronto na peça, esse transpasso ele vai ficar menor do que 14. Ele vai ficar em média uns 7, 8 centímetros, ok? E eu uni esse decote pegando desse ponto até esse ponto com uma suave curva. Porém, eu não vou jogar margem de costura aqui ainda. Vou fazer um outro ajuste no decote. Sempre que a gente trabalha esse decote transpassado, tanto para tecido plano, mas também quando a gente vai trabalhar um tecido de malha, onde a peça já tem um shape soltinho, que é no caso dessa modelagem, né? Vocês conseguem também usar tanto moletom, mas também conseguem usar um outro tecido que não seja moletom, um tecido mais para um estilo de tecido plano, que vai dar certo, porque ela é uma peça toda shape amplo, tem o elástico na cintura, que vai facilitar vestir a peça. Então toda vez que a gente trabalha esse decote transpassado, geralmente ele dá uma sobra de tecido no decote, então a gente precisa retirar essa sobra de tecido. Então por isso eu não jogo margem de costura aqui ainda. Dessa interpretação eu vou recortar e ir para um outro papel para fazer esse ajuste de decote. A interpretação aqui, ó, no ombro, eu vou fazer um ombro deslocado como na imagem, então eu dei continuidade, coloco o meu esquadro aqui no ombro, traço a minha reta descendo ela aqui e coloquei um ombro de 8,5 centímetros nessa minha reta. Então aqui eu gosto de descobrir o quanto eu tive de queda de ombro depois que eu desloquei esse meu ombro. Então eu pego o meu esquadro, coloco aqui no centro-frente, posiciono ele bem aqui no final do ombro da base, né, que é a base original da minha peça, e eu meço aqui até onde eu fiz o aumento para deslocar o meu ombro. E deu aqui 3 centímetros. Então isso aqui é o mínimo que eu preciso descer a minha cava, porque como eu desci aqui, ó, esse ângulo, né, da minha cava no ombro, eu preciso também deslocar a minha cava aqui para baixo para deixar ela mais confortável. Mas o que eu gosto de fazer é sempre descer a mais, porque já é uma peça shape bem amplo. Então aqui na minha altura de cava eu desci 5,5. Ao invés de descer somente 3, eu já coloquei ali 2,5 a mais.
Para descer essa altura de cava, eu sempre faço uma marcação aqui bem certinho, pego o centro aqui, puxo uma reta para facilitar, que eu marque bem certinho essa caída, né, de cava. Aqui na lateral eu também fiz esse esquema, esquadrei aqui com a minha barra bem certinho e peguei bem aqui no final da cava da base original, que tá em azul, e tracei uma reta aqui, ó, até fazer em azul para facilitar vocês visualizarem. Ó, fiz essa reta aqui. E aí eu defini que daqui, que seria a minha lateral, basicamente, eu vou sair 3,5 cm. Foi isso que eu fiz, tá? Eu vou fazer esse processo nas costas com vocês também. Então eu saí 3,5 nessa minha lateral, mas considerando, né, da lateral da base, que é em azul, eu saí 4,5. E aqui na barra eu soltei essa peça 7 centímetros, tá? Porque eu preciso de uma peça bem folgadinha, que no mínimo ela consiga passar no meu quadril, porque eu vou vestir esse macacão por baixo. Então aqui eu tenho 24 centímetros. Se eu fizer 24 vezes 4, eu tenho 96 centímetros, que é bem a medida do meu quadril. Na verdade eu fico variando entre 95 e 94, mas é sempre importante que você faça a conferência se a tua cintura aqui, ó, onde você vai aplicar o elástico, ela tá com a medida de no mínimo da circunferência do seu quadril, porque você vai precisar esticar o elástico para conseguir vestir essa peça por baixo. E aí eu fechei também essa lateral, retracei cava, e essa foi a alteração para a parte da frente. Agora eu vou recortar esse molde e já vou fazer com vocês a correção aqui do decote, que é para dar um ajuste, né? Então a gente faz uma pence morta. Então aqui nas costas já vou explicar também a alteração que eu fiz, que foi entrar 1 centímetro no ombro, descer 0,8 aqui na profundidade de decote e retracei meu decote e costas. Fiz o mesmo processo em questão do ombro, coloquei o meu esquadro bem aqui na reta da base original e aumentei 8,5 centímetros. Já fiz também aqui o tracejado bem certinho para identificar a altura da minha cava. Vou descer aqui 5,5 centímetros, que é a mesma interpretação que eu fiz na frente. Vou pegar o meu esquadro e colocar aqui na barra bem certinho e vou pegar ele bem a lateral aqui da minha base, na altura de busto, e vou fazer um traçado do lado oposto, tá? Na vertical. E agora, a partir desse traçado da vertical, eu vou soltar 3,5 centímetros. Então, aqui é o ponto final do deslocamento aqui da minha cava, tá? Então, eu vou unir esse ponto com esse para formar a cava das costas. Eu gosto sempre de fazer essa curvatura manual, mas você pode também usar réguas, curvas para te ajudar. Aqui, a partir da cintura, eu vou aumentar 2 centímetros. E aqui na nova lateral da cintura eu vou soltar 7 centímetros. E tá pronta a interpretação da parte das costas. Agora é só acrescentar margem de costura e recortar. Já vai estar prontinha para a gente cortar no tecido esse molde das costas. Bom, então já cortei aqui a parte das costas. Acrescentei margem de costura de 1 centímetro no decote, porque vamos ter capuz nesse modelo. No ombro, na cava, na lateral. E aqui na cintura eu acrescentei 4,5 centímetros, porque eu vou aplicar um elástico de 4 centímetros nessa peça. Eu gosto de ter meinho como uma folga mesmo, se o tecido encolher um pouquinho, sabe? Então eu sempre coloco meinho a mais. Então eu deixei essa margem de costura para o elástico, que será rebatido pro lado da calça. E na calça, na região da cintura, eu também preciso deixar essa mesma margem de costura de 4,5 centímetros, para não comprometer o real comprimento dessa minha altura de corpo, da minha interpretação. Isso aqui é margem para ser rebatida com o elástico, então ela não vai influenciar o tanto que eu tenho aqui de blusê na parte do corpo no superior e nem na parte do inferior, é margem de costura real. Então agora, para fazer a correção do decote frente, já tirei aqui um outro pedaço de papel. Vou fazer aqui uma marcação que pode ser bem aleatória mesmo. Eu vou tirar cerca de 3 centímetros de sobra de decote, para deixar esse decote mais ajustadinho no corpo. Mas eu indico sempre, você faz o ajuste aqui no molde, monta uma peça piloto, para ver se não tem a necessidade de ajustar mais ou menos nessa sua região de decote. Então aqui eu fiz ela morrendo em nada, bem na lateral. E agora eu vou fechar essa pence morta, que é uma pence que não é costurada. Sempre que eu falo pence morta, pence ou pence camuflada, é esse tipo de pence, que não é costurado na peça. A gente já retira ela aqui no molde. Então eu preciso dobrar aqui, ó. Tá vendo que dobrei? Ela veio um pouquinho aqui pra frente. Então aqui a gente vai preencher já esse decote.
Então, por isso que a gente retraça ela em outro papel novamente, por conta desse ajuste. Acrescentei margem de costura aqui também de 1 centímetro na cava, ombro, decote frente, lateral e 4,5 aqui para a parte da cintura, que é onde eu vou rebater o elástico. Fiz aqui uma marcação também do ombro original de 4,5 centímetros, porque aqui eu vou aplicar um pedacinho do meu capuz, ó, 4,5 centímetros. Então eu só fiz meio que como se fosse uma marcação de pique, para identificar realmente até onde vai ser encaixado esse meu capuz aqui no decote frente. Mas o capuz ele fica realmente aqui, ó, como se fosse realmente um decote transpassado meio que reto, tá? Então o capuz ele pega só um pedacinho aqui no decote frente. Para a parte da manga, eu já retracei o meu molde base, ó, também no tamanho 38, e eu vou transformar esse molde base, que é uma manga curta, em uma manga longa. Então, retracei ele, coloquei o comprimento total para minha manga de 61 centímetros, você pode colocar o comprimento desejado, dependendo do comprimento do seu braço. Também fiz o traçado do centro dessa manga, e eu deixei aqui na boca de manga para cada lado uma medida de 13 centímetros, que é para totalizar numa boca de manga de 26 centímetros, ó, porque depois eu também vou colocar um punho ajustando um pouco mais essa região de manga. O primeiro passo aqui vai ser descer na cabeça de manga, eu vou descer 8,5 centímetros, que foi o que eu desloquei no meu ombro. E agora eu meio que vou unir essa nova cabeça de manga. Tenho 37 centímetros. Como vocês já viram, eu somei a minha cava costas com cava frente, deu um total de 49 centímetros e meio. Então, vou fazer 49,5 menos 37 centímetros. Então, deu 12,5. Vou dividir esse resultado por 2, deu 6,25. E isso é o que eu preciso aumentar na lateral aqui e na outra lateral para eu chegar numa cabeça de manga que se encaixe na minha nova cava frente mais cava costas. Então, eu vou aumentar aqui para as laterais. Ela fica uma cabeça de manga praticamente reta mesmo. Vou fazer aqui, ó, o pique da cava frente e também vou fazer o pique que encaixa na costura do ombro. Aqui no comprimento da manga, eu vou subir o tamanho que vai ser o meu punho que eu vou colocar, que eu ainda não defini se eu vou colocar de ribana ou do mesmo tecido, porque o tecido que eu vou trabalhar, ele tem elastano, então eu consigo fazer do mesmo tecido do moletom mesmo. Então eu vou deixar esse meu punho pronto com 6 centímetros, então eu precisaria subir aqui 6 centímetros para descontar depois o que entra do punho. Só que eu quero que essa manga fique num comprimento, sabe, folgadinho? Então, ao invés de subir 6, eu vou subir apenas 5 centímetros. Mas o meu punho será pronto de 6. Vou marcar aqui 13 centímetros para esse lado e 13 para cá. E agora eu fecho a minha manga aqui com uma reta. Coloquei margem de costura de 1 centímetro na cabeça de manga, na lateral da manga e aqui na boca de manga também, porque essa parte vai ser costurada com o punho, que vai ser mais justinho. E o meu molde da manga está praticamente pronto, agora é só recortar. Bom, vim agora aqui com o tecido, com a ribana, porque eu ainda não sei se vou usar os dois juntos, porque ele tem um contraste aqui na tonalidade, então por isso que eu ainda não defini. Tá vendo que a ribana é mais escurinha? Mas as duas têm elastano, ó, esse tem bastante elastano e o tecido em si também tem bastante elasticidade. E aí eu vou explicar como eu fiz o molde do punho pra vocês, porque eu fiz ele, ó, mais reduzido, que é pra poder franzir um pouquinho. Quando eu aplicar o punho na manga, ele dá uma franzida nesse volume aqui que eu deixei maior. Eu tirei aqui 35%, então eu peguei a medida de boca de manga, 26 centímetros, e aí coloquei 26 menos 35%, deu 17 centímetros. E como que eu cheguei nessa medida? Se você tem o tecido em mãos como eu tenho, você pode pegar a medida aqui, ó, direto no teu tecido
marca 17 e vê se ela vai chegar na medida que você tem de boca de manga, que no meu caso é 26, ó, ele chega tranquilamente, então eu posso deixar essa redução de 35%. Não é todo o tecido que vai me permitir fazer isso, por isso que se você tiver o tecido em mãos, é legal você testar para ver se você consegue jogar tudo isso de porcentagem. O mesmo eu fiz aqui com o meu tecido, que eu acho que eu vou acabar utilizando nos punhos o mesmo tecido da peça. Então eu vou pegar aqui, ó, 17, eu gosto de dobrar um pedacinho e vejo se chega em 26, ó, chega até 28, beleza? Então dá para trabalhar essa porcentagem. Se eu não tenho tecido em mãos, tiro geralmente 20, 25% a 30%. Para garantir de que vai esticar tranquilamente, sabe? O punho para ser aplicado aqui na boca de manga. E aí, como o meu chega, então eu fiz esse cálculo, essa redução de 35% e fiz um punho com a medida de 12 centímetros, já acrescentei mais 2 de margem de costura, então ficou 14 por 17 centímetros e eu também já acrescentei margem de costura, então ficou 14 por 19 centímetros e o punho tá pronto. Lembrando que ele vai ficar pronto mesmo com 6 centímetros, ok? Agora na parte do capuz, eu já tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo como fazer a modelagem de um capuz. Esse aqui é o resultado até desse vídeo, tá? Que eu faço. Tá linkado aqui na descrição para vocês chegarem nesse resultado de capuz, para esse vídeo não ficar muito extenso, porque é algo que eu já ensinei por aqui. Aí o que eu fiz foi retraçar esse capuz, que seria como se fosse a base de um capuz para mim, né? E eu vou trabalhar agora a interpretação do meu modelo. Como vocês conseguem ver na imagem, é um capuz que vai só até um pedacinho do decote frente. Então o que eu fiz foi, eu peguei medida de decote costas, o contorno deu 10,5 e o do decote frente, que é até aquele pique que eu mostrei pra vocês, que é a medida de 4,5. Então eu tenho aqui um total de decote, né, pra esse capuz de meio decote, de 15 centímetros. Eu gosto de deixar o capuz um centímetro maior, sabe? Como se fosse uma golinha também, que a gente geralmente deixa alguns milímetros maiores, que é pra gente conseguir embeber. E eu marco aqui, ó, 16, do centro do capuz, da parte traseira pra frente. E eu vou redesenhar esse capuz aqui. Eu vou fazer ele como se fosse uma curvatura, ó. Ele vai sair aqui e vai entrar aqui, ó. Então ele vai ter um novo formato de capuz. Posso fazer um pique aqui pra marcar 5 centímetros, pra embeber meio no decote da frente, meio no decote das costas. E aí aqui eu encaixo o decote frente, aqui encaixo o decote costas e esse pique é o que dá bem no encaixe da costura do ombro. E fica assim, basicamente, a interpretação desse meu novo capuz, nesse formato um pouco diferente, mas por conta disso, porque a gente não pega aqui o decote total frente. Agora eu vou acrescentar margem de costura de 1 centímetro aqui para baixo, nessa região. E aqui eu vou acrescentar uma margem de costura de 3 centímetros para essa parte do capuz. Para cortar aqui nessa região eu preciso dobrar como se eu estivesse fazendo já a bainha. E o mesmo eu faço aqui. Ele forma esse biquinho que é super importante para quem vai costurar a peça. E a margem de costura de 3 centímetros é porque eu vou aplicar aqui um cadarço por dentro desse meu capuz. Vai ficar muito legal, porque eu ainda não fiz esse tipo de detalhe com vocês em vídeo. Então aqui eu vou ter um caseado, ó, bem nessa parte. É nesse molde que eu já faço também uma marcação como que vai funcionar como se fosse um gabarito, para eu saber onde eu vou fazer o meu caseado. Então, eu vou subir aqui, ó, com 2 centímetros e vou afastar dessa parte aqui, que é o extremo, né, do meu molde, 1,5, para ficar bem centralizado, ó. Aí eu vou fazer ela um pouquinho mais inclinadinho, vou fazer aqui 1,5 também. Deixo uma marcação de uns 2,5, de um ponto ao outro. Eu sei que aqui é onde eu tenho para fazer o meu cadarço. Quando eu rebater minha bainha, não vai interferir aqui nesse acabamento de dentro. Então vocês já podem fazer também essa marcação, caso queira com cadarço. Se não fizer um cadarço, nenhum aviamento passando, né, nessa bainha, que vai funcionar como um túnel, é só ignorar esse processo e fazer a bainha normal, com acabamento normal. Vou começar explicando para vocês a interpretação que eu fiz. Então, o primeiro passo foi traçar o molde base da calça. Esse aqui é o mesmo molde da minha loja de moldes, tá? Então é no tamanho 38 também.
tracei ela em azul. Caso você não tenha essa marcação de vinco por inteiro no seu molde, é só encontrar a metade da barra e vir esquadrando da barra até a linha de cintura. Aí você vai ter o traçado da linha de vinco, que ela é muito importante na hora do corte da peça. Vou falar aqui a interpretação que eu fiz para esse modelo. Eu subi na altura de cintura 2 centímetros. Aqui na lateral eu soltei 7 centímetros, que foi a mesma medida que eu soltei no corpinho superior, então vai bater bem certinho, tá? Vai costurar certinho. Cintura inferior com cintura de corpo superior. Aqui na altura de joelho, onde tem uns piquezinhos, eu soltei 1,75 para cada lado. Na região aqui do gancho, eu soltei 0,7, dei continuidade no meu gancho traseiro. Aqui também, ó, dei continuidade no gancho traseiro. Aqui na barra eu subi 10 centímetros, vocês podem subir ou não, por isso que eu indico sempre fazer uma peça piloto, para você ter noção, conhecer a sua base, para ver se você realmente precisa subir o tanto que eu estou subindo. Aqui eu subi 10 centímetros, e isso é em relação ao meu molde base que eu tenho hoje em dia na minha loja de moldes. Então, se você adquiriu os meus moldes bases e você está trabalhando com ele, espere o tutorial da peça no corpo pronta para você analisar se realmente você quer desconsiderar tudo isso. Lembrando que eu tenho 1,60 de altura e esse aqui é um tamanho P. E eu tô subindo aqui, ó, 10 centímetros, tá? Mas eu gosto sempre desse estilo de macacão, um pouquinho ali do ossinho que fica próximo do pé. A ideia dessa peça não é que fique um comprimento super longo, até porque ele vai ter um punho aqui na barra, onde vai ajustar. Agora eu vou explicar o porquê desses 10 centímetros. Desses 10 centímetros, 4 centímetros é para realmente diminuir o modelo dessa calça, para ficar ali um shape um pouquinho mais curtinho, tá? Mas somente 4 centímetros. Os outros 6 centímetros é relacionado ao punho da barra. Então aqui ainda nessa calça vai ser encaixado um punho com a medida de 6 centímetros pronto. Esse punho vai ser duplo, assim como na manga. Vou cortar ou na ribana ou no próprio tecido do moletinho, que estica, tá? Tem bastante elastano. Até já fiz o cálculo ali, mas daqui a pouco eu passo aquelas medidas para vocês. E basicamente no traseiro é isso. Acrescentei margem de costura de 4,5 aqui na cintura para aplicação do elástico rebatido, que vai tombar para baixo. 1 centímetro aqui na lateral, no gancho, no entrepernas e ali na barra. Agora eu vou cortar essa peça, lembrando que aqui eu preciso sempre dobrar, como se eu já estivesse rebatendo o elástico, para ele formar o cantinho. O dianteiro eu também retracei o molde base, e essa linha do meio eu também transferi aqui, ó, em vermelho. E fiz a seguinte interpretação de modelo: subi 2 centímetros aqui da altura de cintura, soltei 7 centímetros para bater bem certinho com o corpinho superior. Aqui na altura de gancho soltei 0,7, liguei esse gancho dianteiro aqui em cima. Aqui na altura de quadril, onde eu tenho um pique na base, eu soltei 2,5. Não sei se eu falei da parte do traseiro, mas no traseiro foi o mesmo processo. Soltei também 2,5 na região de quadril. Aqui na altura de joelho eu soltei 1,75 para cada lado e na barra 1 centímetro para cada lado, só que antes eu subi 10 centímetros. Só que antes de acrescentar margem de costura nesse dianteiro, eu vou fazer a parte do bolso. Quero aplicar um bolso aqui embutido, só que esse bolso ele vai partir um pouquinho para baixo aqui da parte da cintura. Tanto é que a gente vai desconsiderar até a parte que vai rebater aqui de elástico, ó. Que a gente vai rebater um elástico de 4 centímetros, então eu vou descer uns 6 centímetros para daí sim iniciar o meu bolso aqui nessa lateral. Então aqui eu vou descer 6,5 até, nem 6 centímetros, ó, 6,5, e daí eu tenho um espaço bom para rebater o elástico. Vou colocar aqui mais uma marcação de uns 3 centímetros, aqui inicia o bolso, tá? Aqui 3 centímetros para começar a boca do bolso, né, a abertura dele. Vou deixar uma abertura de 14 centímetros, porque minha mão é bem pequenininha, mas se a sua mão for maior, no molde da lojinha, eu vou deixar uns 14,5, tá, pro tamanho P e PP, nessa medida mais ou menos. Mas sempre meça aqui, ó, com a sua mão, como se você estivesse realmente colocando a mão no bolso. E para o comprimento total desse bolso, eu vou considerar uns 28 centímetros. Marco aqui tudo na lateral. O formato desse bolso será diferente, porque ele não vai ser aplicado aqui na cintura. Ele vai ficar fixo somente aqui pela lateral. Então eu faço esse bolso um estilo mais arredondado. Então eu gosto de fazer ele desta forma.
Aqui eu esquadro no centro-frente, vou puxar uma reta, uma base mesmo de final desse bolso, né? Vou deixar ele com uns 13 centímetros aqui. Só que aqui, ó, ele vai meio que arredondando e morrendo aqui, em nada. Aqui ele sai mais fininho. E é isso aqui, ó. E aqui, ó, pra ficar um acabamento melhor nesse bolso, eu vou entrar cerca de 1 centímetro, tá? Então eu tiro em outro papel essa parte inteira, que faz o fundo do bolso, e tiro também essa parte aqui, ó, com essa quebra que eu acabei de desenhar. E depois a minha calça eu corto ela nessa lateral e corto aqui, ó, e eu tiro esse fundinho. Bom, então ficou assim a parte da calça. Como eu fiz o punho? Foi do mesmo jeitinho que eu fiz a parte do punho da manga. Então eu somei o quanto eu tinha de boca de perna, sem contar com margem de costura. Então eu somei boca de perna da frente e das costas. E aí eu fiz menos 35%. Então eu tinha ali, somando as duas bocas de perna, eu tinha um total de 39%. Eu fiz menos 35% e deu um total de 25,35%. Eu arredondei para 25%, fiz aquele teste da elasticidade para ver se chegava na medida de 39%. Chegou bem certinho, então eu fiz aqui, ó, 25 mais 2 centímetros de margem de costura, então eu fiz 27 por 14 centímetros, porque aqui na altura eu também tenho 2 centímetros de margem de costura. Lembrando que esse punho, assim como o punho da manga, vai ficar pronto com 6 centímetros. Então é isso, pessoal, esses são todas as partezinhas que compõem esse modelo que eu vou trabalhar com vocês. Vou fazer a costura também, vai ser a nossa próxima aula aqui no canal. Espero muito que tenham gostado do passo a passo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.